Fala, povo! Chegamos mais um impacto diretamente aqui da Cristo Vive em São Paulo para você aí na sua casa. Hoje é dia de nós crescermos na graça e no conhecimento como sempre. O tema do programa de hoje, aquilo que nós vamos ouvir hoje da parte de Deus, é uma pergunta: como é que começa uma reforma? E talvez você possa já achar um pouco estranha essa pergunta. Que tipo de reforma é essa que você está falando, Bispo Fernando? Não é uma reforma na sua casa, não é uma reforma num cômodo, mas é uma reforma espiritual. É uma reforma que ela começa espiritual e ela vai ganhando forma e ela vai ganhando todas as esferas da sociedade. É sobre isso que eu vou falar um pouco no impacto de hoje. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez você que está comigo aqui todos os dias crescendo na graça e no conhecimento. Nós estamos a cada dia com essa missão, com esse foco, crescimento, conhecimento. Você sabe que o conhecimento aplicado vai se tornar na sua vida sabedoria. E hoje não será diferente, então fica comigo até o final. Eu vou trazer para você grandes revelações da parte de Deus. O que eu trago aqui a cada encontro? As doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas que transformam a vida dos filhos de Deus. Você sabe que somente aqueles que têm o conhecimento, eu estava falando sobre conhecimento, você sabe que o conhecimento está na palavra de Deus e quem tem o conhecimento das verdades bíblicas, somente esses podem desfrutar de uma vida abundante. Então, alguém pode perguntar, mas por que eu tenho que saber sobre tudo isso? Por que eu tenho que conhecer sobre essas verdades que a cada impacto você fala? Porque justamente para você desfrutar de uma vida abundante, que é a vida que Jesus Cristo trouxe, ele disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como é que eu desfruto disso? Através do conhecimento, através da palavra. Então, é para isso que nós estamos aqui. O impacto tem esse objetivo. Afinal de contas, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para você ser liberto de uma vida mesquinha, para você ser liberto de uma vida de escravidão, para você ser liberto, às vezes, alguém está me ouvindo, está debaixo de um ministério de maldição de morte, que é a lei mosaica, alguém está no meio do catolicismo, alguém pode estar preso ao espiritismo. Para você ser liberto disso, você precisa conhecer a verdade. Então, eu sempre inicio falando isso. A minha missão é levar você até o pleno conhecimento. Até o pleno conhecimento de Jesus Cristo, da sã doutrina, da graça de Deus, para que você aí não viva enganado, você não seja enganado por falsos profetas. A palavra de Deus diz isso, que depois, no final dos tempos, iriam penetrar no meio do povo falsos profetas, pessoas que iam tirar a lã das ovelhas. Então a gente está aqui, nós da Igreja de Cristo Vive, estamos aqui para que você não seja enganado. Nosso ministério acredita de forma objetiva e clara que é um tempo de uma reforma protestante. Mas, talvez quando a gente usa essa expressão reforma protestante, alguém pode se lembrar na história, Martinho Lutero, como assim? Que reforma? A reforma já aconteceu. A primeira reforma que aconteceu ali com Lutero, depois Calvino, continuando, enfim, todos os reformadores, foi no seio ali da Igreja Católica. Você conhece a história, nós entendemos, Lutero pegou as teses ali, colocou na porta da igreja, as 95 teses, enfim, as 5 solas. Então, o que isso tem a ver agora conosco que estamos no século XXI? Eu quero que você entenda que hoje não precisa mais uma reforma como no passado na Igreja Católica somente. Hoje, a reforma é necessária e urgente no seio da Igreja Protestante. É isso mesmo, no seio da Igreja Protestante. A Igreja Protestante está totalmente perdida. A Igreja Protestante está totalmente batendo a cabeça de um lado para o outro. E nós somos levantados por Deus. A Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus. Nós somos levantados por Deus para nós falarmos das verdades bíblicas. Para nós pregarmos a sã doutrina, a palavra de conhecimento que Paulo teve, a revelação, indo ao terceiro céu, ouviu da boca do justo palavras inefáveis. É sobre isso que nós falamos aqui em São Paulo em 27 anos. Nós não somos como qualquer outro ministério. Talvez você esteja nos assistindo pelo YouTube, ou talvez você esteja nos assistindo pela TV Milagro. Não importa como isso está chegando até você. Você precisa saber que nós estamos aqui, enviados por Deus, para fazer uma reforma, a última reforma protestante. E como eu disse, agora ela inicia no centro da Igreja Protestante. É só você olhar como estão os altares hoje, você trocar o canal de TV, se você zapear na internet, você vai ver que os altares hoje, que se dizem de Deus, eles são tudo menos altares bíblicos, menos altares de Deus. Você encontra tudo, você encontra fé na água, você encontra fé na fita, você encontra fé no pagar o preço, você encontra a fé no lenço,
mas você não encontra a fé em Jesus. Então eu louvo a Deus porque o nosso altar é um altar santo e bíblico. Nós pregamos a verdade bíblica. Você não vai ouvir do nosso altar, você não vai ouvir do nosso ministério palavras de engano, ensinos de homens, não. Você vai ouvir, como eu sempre falo, as verdades bíblicas. E feita esta introdução, eu quero agora entrar no âmago do nosso programa. Antes de eu entrar falando que nós vamos ouvir, já dei o tema para você, né? Como é que se faz uma reforma, como é que inicia uma reforma. Eu quero só lembrar que no último impacto, se você perdeu alguns dos nossos programas, eu sempre falo isso, eles estão arquivados no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Cristo Vive SP. Você vai lá, tem uma playlist Impacto e todos os programas, eles ficam ali armazenados. Eu falo isso porque às vezes você está assistindo pela TV Milagro e você perdeu, você quer rever algum programa, vá no nosso canal no YouTube, aproveita, nos siga nas nossas redes sociais, Cristo Vive SP, no Instagram, no Facebook, no YouTube, procure Cristo Vive SP e você vai nos encontrar, faça contato conosco, nos siga e você vai receber muito conteúdo em graça. Como eu estava dizendo no último programa, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele disse que era necessário um tempo de reforma. E isso é verdade. Paulo diz na palavra de Deus, como eu disse, você pode rever o nosso programa no YouTube, é necessário um tempo de reforma. E o que nós entendemos no programa passado é que a cruz trouxe essa reforma. Então, ali na época de Jesus, houve uma reforma. Jesus na cruz trouxe uma reforma. A obra de Jesus na cruz, o que foi feito na cruz? O fim da lei é Cristo na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. Então a obra de Jesus na cruz disse, daqui para trás é judaísmo, daqui para frente é gentilismo. Então não, eu quero que você pense comigo, se Jesus veio para derrubar a barreira da separação, ele veio, a pergunta que eu sempre faço é, ele veio ou não veio? Ele veio, então ele separou, ele derrubou a parede que fazia a separação. Então o que ficou antes de Jesus é judaísmo. Não é para nós, é para o povo israelense, para quem tem sangue israelita nas veias, os nossos irmãos judeus. Agora, depois de Jesus, inicia agora um tempo de gentilismo, a igreja gentílica, aquela que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Enfim, nós precisamos entender isso para que nós possamos viver, como eu disse, nos dias de hoje, uma vida abundante. Então, quando o judaísmo, ele continuou, enquanto, melhor, o judaísmo continuou penetrando no meio do gentilismo, após a cruz, o próprio Senhor disse na palavra. O que ele disse? Eu quero uma reforma. Por quê? Porque Jesus veio, Jesus cumpriu a lei, encerrou a lei, encravou no madeiro, nós já estudamos isso nos últimos programas. Agora, como é que o judaísmo continua depois disso penetrando no meio da igreja gentílica? Não pode. Por isso é um tempo, mais uma vez, de reforma. Por isso nós estamos aqui para reformar e, como eu disse na introdução, o seio da igreja protestante que está totalmente perdida. Eu quero começar o nosso estudo de hoje mostrando para você, como sempre, respaldo bíblico. Eu quero mostrar para você o que diz a palavra em Hebreus 7. Se você não está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, nós vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler junto Hebreus 7, nós vamos ler 11 e o 12. Diz assim a palavra: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Então nós já estudamos isso, sacerdócio levítico, ali junto com Moisés e Arão, ali veio a lei, Moisés recebeu no Monte Sinai a lei, e é isso que está falando aqui o apóstolo Paulo, e ele continua: que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha a pergunta que Paulo está fazendo para uma igreja gentílica, assim como nós. Por que então precisa de um outro sacerdócio? Por que então, se a lei teve um sacerdócio ali, bom, como ele disse, né? se houver a perfeição, por que haveria a necessidade de um outro sacerdócio? Vá pensando sobre isso, vai refletindo sobre isso. E ele continua dizendo agora no 12, ele fala assim: pois, quando se muda o sacerdócio, olha só o que Paulo vai dizer, necessariamente há também mudança de lei. Pare para pensar, se fosse com a lei, se a lei trouxesse perfeição, se a lei judaica fosse correta, para nós fosse boa, a mesma pergunta que Paulo fez, qual seria a necessidade de uma nova aliança? Qual seria a necessidade, então, se a lei era tão boa, se a lei fosse para nós algo útil? Qual a necessidade, então, de uma nova aliança? De um outro sacerdote, agora, segundo a lei, a ordem de Melquisedeque?
Nenhuma. A resposta é essa. Não haveria necessidade. Então, agora não é mais Moisés com a lei. O que nós entendemos através da Bíblia? Que agora é Jesus com a graça. Então, se a lei fosse boa, não haveria necessidade. Mas ela não era boa. Ela não era útil, é o que diz a palavra. A lei era inútil, era fraca. É as expressões que o apóstolo Paulo usa. Então, você precisa entender isso, porque ficou para trás o quê? Moisés e a lei mosaica. Jesus na cruz, ele traz agora o quê? A nova e eterna aliança, a graça de Deus. Então, foi o que eu disse no início, nós não podemos permitir agora que as coisas do judaísmo penetrem na igreja gentílica. Eu quero mostrar para você o que a palavra também diz em João 1,17, diz assim, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei veio por Moisés, recebeu a lei no Monte Sinai. Olha o que diz a palavra. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a graça é o favor imerecido. É isso que é a graça. É uma dádiva. É um favor imerecido de Deus. A graça nos dá a base. A graça, ela é o dom da fé. A graça é um pacto de boca. Nós cremos, nós falamos aquilo que nós cremos. A graça, como eu disse, ela é a base para o dom da fé, para a salvação. A graça, ela é a base para a justificação, para a regeneração dos filhos de Deus. A graça também é a base para os dons espirituais. A graça é a base para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, então nós precisamos entender por quê? Porque esses ensinos eles são fundamentais para você ter uma vida em paz. Porque as pessoas hoje estão perdidas, elas não têm paz, elas acham que tem Deus, mas não tem Deus, porque se tivessem Deus não estariam desesperadas. Então, se eu tenho Deus, eu tenho que ter a paz, porque a Bíblia diz isso. Que Deus, Ele nos deu essa paz, não como o mundo dá, mas a paz de Deus. A Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento. Como é que eu desfruto dessa paz? Quando eu conheço a palavra de Deus. Então, voltando aqui para o nosso tema, o sacerdócio mudou, e se o sacerdócio mudou, agora o sacerdote é Jesus, não é mais Moisés. E se o sacerdócio mudou, se o sacerdócio agora é Jesus, tem que haver essa mudança real na igreja de Cristo. A igreja não pode continuar com Arão, com os levitas. Você vai hoje nos ministérios, você vê isso, ali estão os levitas. Não existem mais levitas. A Bíblia diz que agora nós somos sacerdotes reais, nação santa. Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Por quê? Porque o sacerdócio levítico acabou junto com a lei. Ali, Arão, como sumo sacerdote, aqueles que podiam trabalhar no templo, da tribo de Levi, aquilo tudo foi encerrado. Não é mais Moisés e Arão, agora é Jesus. Por isso, é um tempo de reforma, porque você não vê as pessoas pregando sobre isso. Por isso uma reforma, ela é importante. Por isso uma reforma, ela é mais que importante, ela é urgente da parte de Deus. Assim como Deus já fez várias vezes no passado, estamos vivendo mais uma vez um tempo de reforma, as coisas estão perdidas. E a reforma, ela não é só, como eu disse, espiritual. Ela é uma reforma espiritual, mas ela vai se dar em todas as esferas da vida. Por quê? Porque precisa de ensinamento, precisa de conhecimento bíblico, para que as famílias sejam reformadas, para que os pensamentos sejam reformados, para que os casamentos, para que os empregos, para que tudo seja reformado, nós precisamos o quê? De conhecimento da palavra, o nosso manual de vida, a Bíblia. Então não tem como eu querer mudar alguma coisa de acordo com vãs doutrinas, como a Bíblia diz, ensinos de homens. Aquele que é agitado como um vento, que vai seguindo qualquer vento de doutrina, não é. É através da sã doutrina. Paulo diz que é a graça de Deus, o único evangelho que edifica e que gera herança. Então, a reforma é a segurança de uma vida espiritual. Como é que você se sente seguro na vida espiritual? Quando você passa por um processo de reforma. E eu quero trazer para você a definição do que é a reforma no grego. Nós estudamos muito, nós somos um ministério de conhecimento, e a palavra reforma no original grego, ela é chamada, ela é escrita como diaortoses. É isso mesmo. O que significa diaortoses no original? É a mesma coisa que corrigir, é a mesma coisa que emendar, é a mesma coisa que endireitar. Endireitar justamente o que a lei mosaica distorceu. Por isso é um tempo de reforma, porque o judaísmo se penetrou, está penetrado na igreja gentílica. Não pode, isso é adultério espiritual. Então, o que a igreja fez, pare para pensar, durante 2000 anos em relação a viver a graça legítima? O que a igreja de Cristo, nos últimos 2000 anos, está fazendo com essa revelação? Absolutamente nada. Você não vê as igrejas vivendo a graça de Deus. Você não vê isso. Você sabe, a pergunta do nosso programa de hoje é justamente essa. Como é que começa uma reforma? Eu quero agora aprofundar nessa questão. Como é que eu começo então, bispo, uma reforma? Como é que vocês começaram aí na Cristo Vive? Como é que vocês se dão? Como é que é o dia a dia? Como é que nós iniciamos uma reforma? E essa resposta não vai vir de mim, Fernando, humano. Essa resposta vai estar na Bíblia.
Como é que se começa uma reforma? Como é que começa a endireitar uma igreja? Para que ela entre no caminho, para que ela seja endireitada, para que ela conserte, endireite aquilo que a lei distorceu. Como é que isso começa? Como é que nós produzimos então essa reforma que há 2000 anos Cristo falou, Deus falou que deveria acontecer? E a resposta, como eu disse, não é vir de mim. Eu quero que você leia o que a palavra diz agora em Hebreus 6:1. Diz assim, como é que começa uma reforma? A resposta está lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso aqui você não vai ver a maioria dos líderes, dos pastores, homens que estão sobre o altar pregando. Por quê? Porque eles não entendem isso. Somente pelo Espírito você pode entender, e eu creio que o Espírito está trabalhando aí na sua vida. Presta atenção no que a Bíblia está falando, não sou eu. Por isso eu encorajo você, pega a sua Bíblia aí na sua casa para você ler isso junto comigo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Como é que se inicia uma reforma? A resposta está aqui em Hebreus 6:1. Pondo de parte, ou seja, colocando de lado. O que é para ser colocado de parte? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Aquilo que Cristo muitas vezes fez, as coisas elementares, isso é para deixar de parte. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então veja como é que se faz essa correção. Veja como Deus ele faz a correção nas nossas vidas. Como Ele endireita. Ele está falando, você vai ter que colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Por quê? Porque nós entendemos que o Paulo prega. Ele diz que nós não devemos imitar Cristo no dia da carne, nos seus dias de carne. Nós devemos conhecer Cristo agora da forma ressuscitada. Ele diz o Cristo ressurreto. Então quando se põe de parte, quando se põe de lado a lei, aí sim as coisas começam a endireitar. Como é que eu começo a endireitar a minha vida? Primeiramente, você tem que tratar da sua vida espiritual. E você não pode estar sujeito, submisso ao ministério legalista, de maldição de morte. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui que talvez estejam anos presas a um sistema. Olha, perdão a expressão que eu vou usar aqui, mas entenda isso. Nós aqui não temos, e graças a Deus, o rabo preso com nenhuma instituição, com nenhum sistema religioso. Não temos. Nós temos um compromisso com Jesus Cristo. Isso sim. Por quê? Porque as pessoas não conseguem muitas vezes se desvencilhar do sistema. Talvez você esteja aí recebendo essa palavra, você está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. No momento que você vai chegar talvez para o seu pastor e falar, olha, veja só, a Bíblia diz isso. Você vai falar, não mexa com isso. Isso são mistérios. Não mexa com isso, isso não é para você. Por que não é se está na Bíblia? Nós temos um slogan aqui no nosso ministério que é assim, se está na Bíblia eu creio. E ponto. Ah, mas o sistema religioso diz, não importa o que o sistema religioso fala, eu não estou nem aí para o sistema, eu estou aí para o que Deus tem, eu estou aí para as verdades bíblicas. Então para pensar, as igrejas de hoje estão vivendo o quê? Você que está me ouvindo aí, o que hoje você vê quando você troca de canal aí? O que você vê hoje nos púlpitos das igrejas? Você está vendo ensino? Você está vendo as pessoas falarem, apontarem para Jesus Cristo, ou você está vendo as pessoas querendo vender a cadeira no céu, querendo vender a fita, querendo vender o suor, querendo vender... Cadê Cristo? Cadê as escrituras apontando? Cadê as pregações apontando para Jesus Cristo, para a graça de Deus? Ou seja, o que nós vemos hoje? As pessoas estão vivendo de arrependimentos de obras mortas. O que Paulo manda nós colocarmos de lado, colocarmos à parte. Eu quero mostrar para você mais ainda. Eu falo para você, aqui no Impacto, você tem que estar com a sua Bíblia aberta aí na sua casa. Por quê? Ah, isso aqui é religião, isso aqui é um estilo de vida. A gente diz aqui na Cristo Vive, é um lifestyle, é o nosso estilo de vida. Nós somos cristãos. Então, presta atenção no que a Bíblia, a nossa bússola, diz agora em Hebreus 6:2. Nós lemos 1, olha o que diz no 2. O ensino de batismo, está continuando o verso, que ele está mandando pôr de lado. Olha o que Paulo, olha o que a palavra está dizendo que você tem que pôr de lado. O ensino de batismo. Ele diz, e da imposição de mãos, transferências de unção, todas essas coisas que a lei fala. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso tudo são princípios elementares da doutrina de Cristo, é o que a palavra de Deus diz. Que loucura é isso? Eu nunca ouvi isso em outro lugar. Justamente por isso que Deus colocou você sentado aí, para você ouvir a voz dele agora. Para você, com a Bíblia aberta, ouvir Deus revelar você, sem nenhuma profetada, sem ninguém falar, eis que vejo, eis que eu sinto de Deus. Não é isso, você está abrindo a Bíblia. E a melhor forma, se não a única, de você ouvir Deus falar é através das Escrituras. Por isso que aqui no Impacto a gente manuseia a Bíblia, a palavra, a nossa espada. Nós temos que conhecer. E algumas pessoas, ao ler essas passagens, falam, eu nunca vi isso na Bíblia. Justamente, aprove a Deus que nesse momento os seus olhos, aí onde você está me ouvindo, fossem iluminados. Não porque eu tenho força,
Porque não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito quem revela. É o Espírito quem convence. Então veja que Deus ele já tinha dito isso muito tempo atrás. Agora a gente estava lendo aqui o Novo Testamento. Eu vou mostrar para você agora lá atrás, o profeta Jeremias. Veja só, em Jeremias 1:10. Olha Deus já falando de um tempo de reforma lá atrás. Ele diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos olha aqui, o Senhor estava instituindo ali o profeta, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, eu quero dizer e revelar algo para você hoje. Esse também é um pouco do nosso chamado, do nosso ministério aqui da Cristo Vive São Paulo. O Senhor estava fazendo isso. O Senhor estava lá atrás apontando, ó, vai ter que quebrar, vai ter que separar, vai ter que arrancar, vai ter que edificar coisas novas. O que é isso? É uma reforma. É o que o Senhor estava dizendo para o profeta, ó, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que arrancar, você vai ter que derribar, você vai ter que destruir, você vai ter que arruinar, você vai ter que fazer uma reforma. E depois disso você vai ter que fazer o quê? Edificar. Você vai ter que plantar da forma certa. Por isso eu posso dizer que isso é um pouco do nosso chamado aqui da Cristo Vive São Paulo. Deus disse para plantar, Deus disse para edificar. O que eu estou fazendo hoje aqui? Eu estou plantando a palavra. As minhas palavras são sementes no seu coração. Isso já está dando fruto, eu creio ousadamente, porque isso é fé, a 100 por 1 da semente aí no seu coração. Olha, nós vimos agora o profeta Jeremias. Eu quero mostrar para você ainda mais na Bíblia. O próprio apóstolo João já tinha falado sobre isso. João 14:26 diz assim, ó: mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Presta atenção, o Espírito Santo não é para confusão. Dentro da igreja, você não pode entrar num lugar que você vê confusão. Por quê? Porque o Espírito Santo não é para confusão. Então, não dá para você entrar numa igreja e ver as pessoas confusas. Por quê? Isso não tem nada a ver com Deus. Não pode haver confusão dentro da igreja real de Cristo. Não pode ter confusão, as pessoas apontando, acusando as pessoas. Sabe? Não é para isso que o Espírito é. O Espírito não é o acusador. Quem acusa é Satanás. O Espírito, ele não está ali para apontar o dedo. O Espírito está ali para ensinar. Por isso você está sendo ensinado aqui. Por isso você está num programa impactante. Ó, a gente já leu Jeremias, a gente já leu Hebreus, a gente já leu João. Eu quero mostrar para você agora Daniel. Olha só o que diz a palavra em Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Olha só, estava profetizando. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Deixa eu falar uma coisa para você. É exatamente isso que eu e você estamos vivendo agora. É exatamente essa palavra. Nós estamos aqui esquadrinhando a Bíblia. Nós estamos aqui ouvindo a palavra. Nós estamos aqui vendo a sabedoria se multiplicando entre nós. Diga glória a Deus por isso. Você podia estar aí, sabe, cego. Mas o Espírito de Deus está revelando coisas para você. Por isso você não pode perder nenhum dos nossos encontros. Ah, eu cheguei aqui agora. O que é isso? Que programa é esse? Já disse para você. Estamos aqui, se você está assistindo pela TV Milagro, praticamente todos os dias na programação. Às 20 horas, a Igreja Cristo Vive inicia uma programação com muito conteúdo, conhecimento que alimenta o seu espírito. E também, se você perder qualquer um dos nossos programas, nós temos nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, é só você ir ali e está tudo armazenado lá. Programas, cultos, lives, enfim, um monte de coisa. Tem o nosso Instagram, Cristo Vive SP. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a minha missão aqui, esquadrinhar a palavra. Multiplicar a sabedoria. Como é que a sabedoria é multiplicada? Através do conhecimento. O conhecimento aplicado se torna sabedoria. E uma vez isso posto em prática, isso passado adiante, isso vai se multiplicando. Eu quero que você pense comigo, porque eu gosto de perguntas, porque perguntas fazem com que a gente reflita. O que faz a lei de fato? A lei mosaica. O que fazem os pregadores da lei? Eu sei que muitos estão me ouvindo aqui, talvez viveram ou vivem ainda o ministério legalista. O que faz a lei? O que faz os pregadores da lei? Para pensar. Enquanto você reflete, eu quero ler com você o que diz em 1 Timóteo. Vamos agora ver mais uma vez Paulo escrevendo ao jovem Timóteo 1:7. Diz assim: pretendendo passar por mestres. Olha aí, ó, porque você estava refletindo. O que faz a lei? O que fazem os pregadores? Olha aí, ó. Pretendem passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Eles não sabem nem o que eles estão falando, a maioria deles. Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então Paulo está reclamando aqui, Paulo está advertindo, Paulo está dizendo, alertando o jovem Timóteo, seu pupilo ali,
seu liderado, seu discípulo está alertando o jovem Timóteo que tem gente na lei que diz cada coisa, que fala sobre um monte de coisa, mas que não sabe o que está dizendo. Olha, troque de canal, veja aí grandes ministérios falando, gastando, investindo dinheiro na televisão, e você fala, mas o que isso está agregando na vida do povo? Muitas vezes a pessoa que está ali não sabe nem o que ela está falando. Paulo diz, pretendendo passar por mestres da lei. Então eu tenho que te falar uma coisa, Deus, ele tem suportado muita coisa dentro das igrejas. Sabe, Deus tem suportado escândalos, Deus tem suportado falsos líderes, Deus tem suportado aqueles que têm desenvolvido, que têm pregado, que têm criado um falso evangelho. Deus tem suportado esses homens. Sabe, existe um evangelho que é falso, existe um evangelho que é corrompido, um evangelho que é machucado e que tem, além de ser corrompido, de estar machucado, ele machuca os filhos de Deus. Existe um evangelho que faz isso. Por isso que você está aqui ouvindo a minha voz, que não é a minha voz, mas é a voz de Deus da sua vida. Eu estava trocando de canal, caí aqui, quem é você? Não importa, Deus, ele tem um plano perfeito, ele te colocou sentado aí porque você é amado de Deus, porque você é escolhido, porque você foi eleito, porque você foi amado desde antes da fundação do mundo. Deus tem um plano de vitória na sua vida. É esse Deus que está se revelando a você a cada programa aqui. Então, da mesma forma que eu falei que existe esse falso evangelho, eu quero dizer para você e glorificar junto com você, se você puder na sua casa, diga glória a Deus, louvado seja Deus, porque existe um evangelho verdadeiro, existe a graça de Deus, e nós conhecemos a graça, o verdadeiro evangelho, as boas novas de grande alegria. Paulo diz que é a sã doutrina. É isso existe, agindo na graça. E a reforma que nós estamos fazendo é para que todos aqueles pelos quais o Senhor tem um desígnio conheçam o verdadeiro evangelho, conheçam a graça maravilhosa, conheçam a graça eterna, a graça divina. Eu vou para o final, mas eu quero ler ainda o que diz Paulo em Efésios 3, 8 em diante. Ele diz assim, assim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça para pregar aos gentios. O que Paulo foi chamado a pregar aos gentios? Abre sua Bíblia aí e lê comigo. Olha lá, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós anunciamos aqui, o mesmo evangelho de Paulo. No 9 ele fala, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele finaliza no 10 dizendo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A pergunta final que eu faço para você é o que é essa multiforme sabedoria que Paulo está falando? Essa multiforme sabedoria é exatamente a revelação da graça de Deus. Eu tenho tempo para mais um, Efésios 4,14 diz assim o apóstolo Paulo, para que não sejamos mais como meninos, olha lá o que eu tinha citado no início, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, você não pode ser esse menino, você tem que ser aquele homem maduro que Paulo fala. Então, quando você passa pela diaortose, você sabe que isso é reforma, quando você passa pela reforma, você não é mais enganado. Por isso você está aqui. Você não vai ser mais enganado, porque Deus está te dando conhecimento. A palavra de Deus diz em Gálatas 3,11, diz assim, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado pela lei diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você não tem que viver por obras, você tem que viver pela fé. E agora sim eu prometo para você, o último versículo do nosso programa, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não conhecemos a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo é aquela pessoa que passou por uma mudança. É a pessoa que passou por uma metanoia, que Paulo diz em Romanos 12:2, transformando os pensamentos, não se conformando com o século. Quem passou por isso, quem corrigiu, quem acertou, quem mudou, passou por uma reforma. Talvez seja o seu tempo, o tempo de reformar primeiro os seus pensamentos, primeiro a sua vida sentimental, o seu coração. Então, quem tem a mente de Cristo deve saber que o judaísmo não serve mais para nada. Para nós, que não somos judeus, não serve para nada. Nunca serviu, a lei não é para nós, nunca foi e nunca será. Então, se é judaísmo, se é sacrifício, então isso não é o que Deus quer para as nossas vidas. Quem tem a mente de Cristo, como nós vimos, sabe, quem tem essa mente ativa nos seus pensamentos, esse Filho de Deus, ele quer viver segundo aquele que ressuscitou, não mais segundo o Cristo da carne, mas o ressurreto. Então quem tem essa mente de Cristo sabe que agora é por graça, não é mais por obras, porque se for por obras, se for por lei, já não é por graça, já não é por fé, e o justo foi chamado para viver por fé.
Então, se for por obras, é legalismo. Se for por obras, está debaixo da maldição e da morte. Está praticando exatamente o que a palavra de Deus diz que caducou, como nós já estudamos nos programas passados, está debaixo do ministério de maldição e de morte. É para isso, filho de Deus, que eu estou aqui a cada impacto revelando as verdades bíblicas. É muita alegria no meu coração, muita gratidão a cada programa poder trazer para você, poder compartilhar os conhecimentos bíblicos, a sabedoria, aquilo que Deus tem nos revelado através do Espírito Santo. E se você quer saber mais sobre nós, sobre a nossa igreja, nos acompanhe, como eu disse, nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. É só você procurar como Cristo Vive SP. Está aparecendo aqui na tela para você. Temos o nosso site também, cristovive.com.br. Encorajo, desafio você também a fazer um contato conosco para saber mais sobre a nossa igreja, sobre a doutrina da graça. Tem o nosso WhatsApp para que você possa nos conhecer e nós também possamos conhecer você e mandar, quem sabe, conteúdo em graça para você continuar crescendo nessa graça maravilhosa. Esse foi o impacto de hoje. Eu quero terminar dizendo, como sempre, eu falo, o amor resgata e a graça transforma. Eu espero você no próximo impacto. Graça e paz a todos. Tchau!